Meus amados irmãos, vamos abrir, por favor, todos juntos, para João, capítulo de número 16. Evangelho de João, não é primeira, nem segunda, nem terceira João. Evangelho de João, capítulo de número 16. Muito bem, nós estamos estudando pelas quartas-feiras, irmãos, o Catecismo Maior. E nós finalizamos na noite de quarta-feira passada o estudo sobre a Santa Ceia. Nós mostramos para vocês o que é a Santa Ceia, como nós devemos participar da Santa Ceia, qual é a experiência que nós devemos ter ao tomar do pão e do vinho na Santa Ceia. Nós mostramos para vocês, quem pode, quem não pode participar, quem deve ser excluído da Santa Ceia. Então essas perguntas todas foram respondidas, pensadas, refletidas e respondidas pelos pastores puritanos no século XVII. E eles nos legaram então esse catecismo para a catequese, para o doutrinamento da igreja reformada no mundo. E chegou no Brasil e nós estamos aqui hoje estudando essas coisas para o nosso próprio bem. E nós vamos entrar agora nessa outra parte que trata sobre a questão da oração. Nós vamos olhar para o Catecismo Maior e vamos ver então que os nossos pais reformados, eles entendem sobre a oração. Mas acima de tudo, entender que eles fizeram esse catecismo, irmãos, à luz do Evangelho, à luz da Palavra de Deus. E tudo o que eles fizeram está dentro das Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento. Então eles não responderam nenhuma pergunta sem antes estudar os versículos bíblicos, os textos bíblicos, para poder nos dar uma resposta satisfatória dentro da Palavra de Deus. Vamos então ler João 16, verso de número 23. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Verso 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Abençoa-nos, Senhor Jesus, pelo entendimento, Senhor, do que orar e pedir as coisas no Teu nome. Porque, Senhor, é difícil para nós entender que nós dependemos de alguém, que nós dependemos do nome de alguém, da força de alguém. Mas nessa noite, Senhor, nos ajuda a entender que a oração é depender do Senhor, do Teu nome. E nada o Senhor nos dará se não for pelo Teu nome. E que o Senhor Deus, Ele nos ouve, não em nosso nome, mas por causa do Teu nome em nós, quando nós clamamos e suplicamos pelo Teu nome. Por isso nos abençoa, Senhor Jesus, nesta hora, sobre esse assunto tão importante para a Tua igreja, que é a questão da oração. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, antes de entrar nas perguntas e respostas do Catecismo Maior, eu queria fazer aqui uma introdução e tratar de alguns pontos. Em primeiro lugar, o que é oração? Oração, irmãos, é nada mais, nada menos do que você falar com Deus. Quando você lê a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, quando a palavra de Deus é pregada a você, Deus está falando com você, fala no seu coração. Quando você lê a palavra, quando você estuda a palavra, Deus fala com você na sua palavra. Agora, quando nós oramos,
somos nós que estamos falando com Deus. Nós estamos elevando nossas preces, nossas súplicas da nossa parte a Deus. Deus não fala conosco na oração, é nós que falamos com Ele em oração. Entenda isso. Então Deus não se revela, não fala a nós quando nós oramos. Não existe isso. Deus se revela a nós e fala conosco através da sua palavra. Na oração, quem está falando somos nós com Deus. Então nós precisamos distinguir isso claramente. O que é oração, que é justamente eu falar com Deus, e o que é Deus falar comigo na sua palavra. Então Deus, irmãos, Ele não fala conosco na oração. Quem fala conosco Deus fala conosco através da sua palavra. Isso tem que ficar bem claro conosco, para nós. E, entendendo isso, nós vamos entender, né, que quando nós oramos, nós falamos com Deus e Ele, a seu tempo, responderá a nossa oração, aquilo que nós pedimos. Né? E nós vamos sentir Deus respondendo, vamos ver Deus respondendo. E nós vamos pedir então pela conversão dos nossos filhos. E a seu momento, Deus vai então responder essa oração. Né? Nós vamos pedir a Deus que esclareça, né, a sua palavra para que nós possamos entender, nos dê discernimento espiritual. E Deus, de alguma maneira, Ele vai abrir o nosso discernimento. Né? Então Deus, Ele vai ouvir dos altos céus, do seu trono de glória, e vai nos abençoar. Tá certo? Mas entenda que a oração não é Deus falando com você, tá? Mas é você falando com Deus, e Deus, no tempo aprazível da sua vontade, Ele vai nos responder. Isso é bom, né? Segundo ponto aqui. Todos nós deveríamos ter um diário de oração, uma agenda de oração, uma lista de oração. Todo crente deveria ter, para poder colocar o seu pedido. Eu fiz esse pedido no dia tal, do ano tal, no mês tal. E colocar do lado, eu fui respondido por Deus, né? No ano tal, no mês tal. Deus nos deu a resposta. Então eu orei pela minha filha durante 3 anos. Né? Eu tenho isso marcado na minha mente. Mas nós perdemos com o passar do tempo. E seria muito bom ter uma agenda de oração, porque você poderia mostrar para o seu filho, para aqueles que ficam, para a geração vindoura, olha só, quantas respostas Deus me deu. Então isso é maravilhoso. E nós perdemos de ter um coração mais agradecido a Deus, porque nós não fazemos isso, não é prática nossa isso. Tá certo? Então é muito bom. Fica aqui o dever de casa. Tente fazer um diário de oração para você. Terceiro lugar, irmãos, nós temos que entender que existem tipos, formas, níveis de oração. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer isso para você. Existe, meus irmãos, modelos de oração. Existe oração de súplica, é aquela oração em que a pessoa ela vai suplicar a Deus por alguma coisa. Segundo, existe oração de confissão de pecados. É um outro tipo de oração. É aquela onde você vai abrir o seu coração, vai se arrepender e vai pedir a Deus, né, que perdoe você pelos seus pecados. Terceiro, existe oração de gratidão, onde você vai orar somente agradecendo a Deus. Então, existem vários tipos de oração. E nós temos que entender isso claramente na nossa mente. Quando o pastor na igreja ou presbítero fizeram a liturgia, né, e disser, Orlando, faça uma oração de confissão de pecado. Então, você tem que ter claro na sua mente que você não vai orar agradecendo, nem suplicando.
Você vai confessar os pecados. Então, esse é um tipo de oração. Existem igrejas, irmãos, que usam uma liturgia aonde você vai encontrar oração gratulatória, oração de adoração, oração de confissão, oração, né, de louvor. Você vai encontrar vários tipos de oração. Na igreja que eu frequentei desde pequenininho, né, o pastor ele tinha uma liturgia fechada. E lá começava assim a liturgia. Oração gratulatória. Depois, hino de gratidão. Depois, oração de confissão de pecados. Depois, hino de confissão de pecados. Então, você vai encontrar igrejas mais litúrgicas e você vai ver esse tipo, né, de oração sendo feita. E aí o pastor vai levantar e vai dizer: diácono, né, faça a oração gratulatória pelos dízimos e ofertas. Aí o diácono vai levantar e vai fazer a oração. Você tem que entender que existem tipos de oração. Ok? Quarto lugar, irmãos, eu quero também dizer para você nessa noite que existem também níveis de oração. Existem aquelas orações que são mais fracas, que são medianas e que são mais fortes. Eu quero dizer, irmãos, que existem pessoas que têm níveis de espiritualidade e que leva a pessoa a orar, né, em níveis mais elevados do que outras. Dentro da igreja nós vamos ver pessoas assim. A sua oração é aquilo que você é nos seus joelhos diante de Deus. Se você tem pouco joelho para orar, a sua oração vai ser rala. A sua oração vai ser seca. As pessoas não vão sentir Deus na sua oração. Você vai fazer aquela oração, né, que muitos fazem, né? Senhor, obrigado pelo dia, pela tarde, pela noite, no nome de Jesus, amém. Então, meus irmãos, você vai ver crente, né, que tem uma espiritualidade tão rasa que vai ter aquela oração mecânica, com frases mecânicas. Como eu vejo isso? Né? Eu conheci uma família toda, que o pai, né, na hora da refeição, orava e dizia: Senhor, abençoa essa refeição, que o Senhor nos dê condições de dar àqueles que não têm. No nome de Jesus, amém. E essa era a oração do filho, da filha, da esposa, todo mundo. Uma oração padrão, né, rala, seca, que não ia nem para trás, nem para frente, não tinha condição, né, de pensar, de elaborar, de agradecer. Então, meus irmãos, existem níveis de oração, de vida de oração. E isso tudo é marcado pelo que você é diante dos seus joelhos, tá? Diante de Deus. Então, há crentes que estão no nível mais elevado. A oração, irmãos, dizem, já diziam os pastores antigos, ela pode ser uma piscina rasa quanto o oceano profundo. Depende do seu fôlego. Depende do seu fôlego. Se você tiver fôlego, você pode ir profundo igual ao oceano, nas águas da oração. Mas se você tiver pouco fôlego, você vai mergulhar numa piscina rasa de plástico e você não vai conseguir passar disso. Então tudo isso é um cultivo de tempo. Isso tudo é um cultivo, irmãos, de uma devoção. Isso é uma aplicação. Para ter uma vida de oração, é preciso no mínimo 20 anos de joelho. Tem que orar, tem que ter tempo. É igual você, né, ter brevet, né, de voo. Você, para poder pilotar um avião, você tem que ter várias horas de voo. Para você ser um crente espiritual e alcançar uma oração profunda,
é preciso você ter muitas horas de joelho e de oração. Então a oração, ela só vai ter impacto para a sua vida, para o seu coração, quando você for mais profundo na presença, no poder, nas promessas, né, na palavra de Deus. Quando a sua espiritualidade for mais profunda. Então você tem que entender isso. Né? Você vai olhar e vai verificar a oração, né, do seu esposo, do seu cônjuge. Você vai verificar a partir de hoje a oração dos seus filhos. E você vai dizer para ele: olha, a sua oração está muito rala, muito fraca. Percebo que você não muda os termos. Percebo que você não vai mais além, nas asas do Espírito. Percebo que você, né, não tem seiva no Espírito Santo. Você tem que se preocupar com a sua vida espiritual. Cuidado, você está orando pouco. A oração, meus irmãos, depende do fôlego que você tiver. Então, devemos exercitar na oração. Devemos ver a oração, né, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, né, e analisar e verificar se eles estão indo mais além. Se eles não estão ficando na beiradinha, né, do degrau e não estão subindo de nível com Deus. Então tudo isso tem que ser verificado, né, no nosso coração, com discernimento espiritual, para poder alertar os nossos filhos, né, e nós que somos sacerdotes do lar, né, elevar a espiritualidade da nossa esposa e dos nossos filhos. Né? Então, irmãos amados, né, percebam, analisem quando as orações estão sendo feitas daquela sopa rala, dos mesmos ossos, o ano inteiro. Né? Uma oração que não tem substância, não tem força, não tem mocotó, né? Não vai para frente. Então veja quando a oração está sendo feita dessa sopa rala de ossos, né? Durante o ano todo. E você, como sacerdote do lar, como pai, como mãe, não verifica, não olha isso. E não tenta mudar as afeições, né, da sua família para ter mais joelhos de oração. Eu sei que você não pode cronometrar, né? Bora, senta aí no milho, você vai orar agora. 10 minutos de oração. A gente deveria fazer isso com os nossos filhos, né? Para que eles fossem, agora 20, 30 minutos. Eles ficam, né, meia hora na frente do videogame, 40 minutos, 50 minutos, uma hora na frente do videogame. Por que a gente não pode colocar os nossos filhos? Não, porque é direito dos manos. Vai dar conselho tutelar. Mas o pai e a mãe preocupado, né, com o amadurecimento dos filhos, tem que pensar nisso, do cônjuge. Vamos, né, meu amor, sentar agora, nós vamos orar aqui durante 40 minutos, eu e você. Passar orando. Agora nós vamos aumentar 1 hora, 1 hora e meia. Os puritanos, irmãos, oravam 3 horas no dia. 3 horas. 3 horas. E nós não conseguimos passar 20 minutos de oração. Então, percebam que a oração, ela tem níveis, tá? E você vai identificar na igreja pessoas que têm níveis de espiritualidade, por isso vão orar melhor. Outras não vão conseguir, porque não tem uma vida de oração mesmo. Né? Não tem o brevet, não tem, né, a carteira de voo, não conseguem alçar voo, né, porque não tem hora de oração. Tá? Então nós temos que perceber isso, há níveis de oração. E por causa da espiritualidade, do tempo que a pessoa dedica para orar e para estar com Deus. Em quinto lugar, irmãos, eu queria dizer para vocês, tá, que os crentes mais espirituais são aqueles que acordam cedo para orar, tem isso como uma
constância na sua vida, é um estilo de vida, tá? Em quinto lugar, a oração, ela é um estilo de vida. São aqueles, como Daniel, que oravam 3 vezes no dia, de manhã, à tarde e à noite. 3 vezes no dia. O crente que tem um estilo de vida de oração, ele tem horas marcadas para poder orar. É aquele, né, que diz, né, para o mundo: não me atrapalhe. E agora eu vou orar. Possa ser filho, possa ser neto, né, possa ser um anjo batendo. Agora eu estou em comunhão com meu Deus, em oração com Deus. Quem aqui assistiu aquele filme Quarto de Guerra, filme evangélico, foi um sucesso, né, de bilheteria nos cinemas, muita gente assistiu. Aquilo, irmãos, ali é um resquício da vida de oração dos puritanos. As casas na América do Norte, elas tinham reservado um quarto de oração. E os filhos sabiam que quando papai e mamãe entravam para orar, ninguém podia atrapalhar, porque ali era a porta para a entrada do salão do céu. Ali, papai e mamãe estavam entrando diante do trono de glória de Deus. Ali, né, os pais estavam entrando diante, né, do tribunal do Senhor. E ninguém podia, né, nesta hora, atrapalhar. Então, a vida de oração, ela é um estilo. E você tem que frisar isso para sua família. Tá? O sacerdote do lar, né, a dona do lar, tem que frisar para os seus filhos e mostrar um exemplo de oração. Porque isso vai mudar, irmãos, toda uma geração que virá após você. Se você não é exemplo de vida de oração, né, seus filhos não veem isso, saiba, ele vai copiar o estilo de vida espiritual que você legou a ele. Pode o pastor falar sobre oração aqui, né, o presbítero, grandes pregadores, mas se você não tiver um estilo de vida de oração na sua casa, né, isso não vai impactar o coração da sua esposa e o coração dos seus filhos. Eu estou falando aqui dos homens, porque quem tem que ser mais espiritual no lar, irmãos, são os homens. Quem foi o pai da fé? Foi Sara? Não, foi Abraão. Né? Então, quem foi o promulgador da lei em Israel? Foi Moisés. Então, os homens, eles são chamados para serem os sacerdotes do lar e tem que ser mais espirituais. Então, se você recebe um cutucão assim da sua mulher, né, dizendo para você ir orar, então você não está cumprindo o seu papel de sacerdote no lar diante de Deus. Tá? Deus vai cobrar isso de você. Naquele último grande dia. Porque diz o apóstolo Paulo que quem foi criado primeiro não foi Eva, mas foi Adão. Quem vai responder diante de Deus é Adão. Então eu e você somos Adão na nossa casa. Né? Então isso não é uma tarefa fácil, mas deve ser feita com muita cautela, com muito amor, com muito carinho. Né? Eu costumo acordar de manhã cedo e logo perguntar para minha esposa: já orou? Já leu a Bíblia? Sua Bíblia? Né? E ela sabe disso. E a gente tem que ter essa preocupação como homem. A primeira pergunta que nós devemos fazer, né? Às vezes, né, nem dar bom dia. Claro que tem que dar o bom dia. Mas estou dizendo isso que o primeiro lugar vem a vida espiritual da sua esposa e dos seus filhos. Já leram a Bíblia? Já falaram com Deus? Deus já falou com você? Então isso é importantíssimo. A vida de oração é um estilo de vida.
você tem que ter hora marcada, né? Como Daniel, 3 vezes no dia, você tem que fazer isso, marcar território, né? E possa cair o mundo, desabar o céu, ninguém lhe tira da sua hora de oração com Deus. Então, irmãos, faz muito bem para o crente, né? Logo nas primeiras horas de oração da manhã, ter um tempo de oração com Deus, para sua alma não acordar perturbada, né? Acordou de manhã, primeira coisa, se ajoelhe, né, na cama, ao lado da cama, e faça uma oração a Deus. Não quer se ajoelhar? Se sente. Né? Mas o importante é você, logo nas primeiras horas da manhã, ter um tempo de oração com Deus. Né? Depois, ao meio-dia, quando você, né, tem aquele tempo, vai almoçar, né, orar a Deus. Ou mesmo se vai tirar um cochilo à tarde, né? Se você pode, tem essa regalia, né? Orar de novo, buscar um tempo com Deus. E no final da noite também, né? Ter um tempo de oração com Deus. Tá certo? Então, irmãos, eu fico triste porque eu tenho esse costume. E eu fui para o seminário, né? E eu vi poucos pastores fazendo isso. Né? Eu, de noite, né, sentava na cama para orar, eu ficava vendo, né, e os pastores, eu fui para um encontro de ex-alunos, todos eles não, alguns, né, deitaram e não oraram. Já pensou isso? Né, eu fiquei olhando assim, se pastor é assim, imagine os crentes na igreja deles. Né? Eu não consigo, né, ir dormir sem orar a Deus e agradecer a Deus pelo dia, ter um momento de oração. Pego na mão da minha esposa e oro com ela na cama. Não consigo, né? Mas tem gente que consegue. Eu lembro no seminário que eu ia orar, eu ajoelhava em cima do beliche, né? Aí o pessoal achando, querendo gracejar comigo, né? Bater uma foto minha ajoelhado, né? Na cama orando e mostraram para todo mundo rindo. Ah, seminarista, calouro, querendo se amostrar, né? Mas isso é um estilo de vida, irmão. Se você não cultivar, né, você vai passar anos e anos e você não vai elevar, né, o patamar da sua vida e da sua família para uma vida de oração. Ok? Eu agora tenho o costume, né, de manhã cedinho, aí eu vou lá no berço, né, a Larinha está acordando, ela começa a sorrir, ela já está reconhecendo, né, com 40 dias, né, a criança vem embaçado. Né, com 2 meses, desembaça mais um pouquinho. Aí eu vou chegando, pela voz ela já reconhece. Aí eu já digo, minha filha, vamos orar. Pega a mãozinha dela, fecha assim e oro com ela. Primeira coisa na manhã, né? Então é um estilo de vida, né? Você tem que fazer isso, acostumar, né, sua esposa, né, seus filhos a ter um estilo de vida de oração, ter, né, contato com Deus e com a presença de Deus. Dito isso, vamos olhar aqui, irmãos. Eu não sou padrão de oração, tá? Eu só estou falando aqui pela minha vivência. Padrão nosso de oração é Cristo, é Jesus. É Ele que orou durante 40 dias e 40 noites. Né? É Ele que orava chorando com lágrimas de sangue. É o nosso Senhor, que é o padrão bíblico de oração. Ele acordava todas as manhãs pela madrugada para orar. Então, quem é o padrão bíblico de oração nosso? É o nosso próprio Salvador. Não é o pastor, não é ninguém. É o nosso Salvador. Tá certo? Então nós temos que olhar para ele, para a vida dele, e como filho de Deus, né, e co-herdeiros com Cristo da glória por vir, nós temos que olhar para ele e imitar ele, seguir os passos dele. Mas vamos olhar aqui, irmãos, o que os pastores puritanos, eles falaram sobre oração. Em primeiro lugar, primeira pergunta, 178. O que é oração? Resposta.
Oração é um oferecimento de nosso a Deus em nome de Cristo e com o auxílio do seu Espírito e com a confissão de nossos pecados e um grato reconhecimento de suas misericórdias. Então, irmãos, a oração, vai dizer aqui os pastores puritanos, a oração, primeiro, é um oferecimento de nossos desejos a Deus. O que nós desejamos, nós oferecemos a Deus. Se Ele quiser, Ele pode satisfazer os nossos desejos, em nome de Cristo, com auxílio do Espírito. Segundo, a nossa oração, toda oração, para ser completa, ela tem que ter confissão de pecado. Senhor, eu errei hoje. Me perdoe, Senhor, porque eu não fui tão devoto ao Senhor hoje. Senhor, me perdoe porque eu não li a Tua palavra hoje. Todas as vezes que você tiver que orar, você tem que lembrar de pedir perdão pelos seus pecados. Por quê? Porque você vai achar que você é perfeito. Não está devendo nada a Deus. Antes você tem que verificar o seu coração e ver as faltas no dia diante de Deus. Senhor, me perdoa, porque hoje eu podia dar um testemunho melhor de vida cristã, mas não dei. Você tem que analisar o seu coração e pedir perdão a Deus. Por último, você tem que agradecer a Deus por tudo. Reconhecer as suas misericórdias. Então a oração é isso. Entrega a Deus os nossos desejos, confissão de pecados e reconhecimento das suas misericórdias, dos seus benefícios para conosco. Ok? Segunda pergunta, de número 179 do Catecismo. Devemos orar somente a Deus? Ou podemos orar para santo? Ou podemos orar para uma padroeira? Para quem nós devemos orar? Vamos ver aí a resposta dos puritanos. Resposta: sendo Deus o único que pode esquadrinhar o coração, ouvir os pedidos, perdoar os pecados e cumprir os desejos de todos, o único em que deve crer e em quem se deve prestar culto religioso, a oração, que é uma parte essencial do culto, deve ser oferecida por todos a Ele só e a nenhum outro Deus. Então, ídolo, santo de barro, de pau, nada pode ouvir. Somente Deus pode ouvir a oração dos homens. Então, meus irmãos, a oração ela deve ser feita somente a Deus, porque Deus conhece o seu coração e pode ouvir você. Pergunta 180. O que é orar em nome de Cristo? Resposta: orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento e em confiança nas suas promessas, pedir a misericórdia por amor deles, não por mera menção de seu nome, porém derivando o nosso ânimo para orar, a nossa coragem, força e esperança de sermos aceitos em oração de Cristo e da sua mediação. Então temos que entender, meus irmãos, claramente isso, que quando você ora, você tem que usar a força do nome de Jesus. A nossa força, a nossa confiança, a nossa coragem tem que estar no nome de Jesus. Porque é Ele quem pode atender a gente. Somente Ele. Então, se você não orar, só por fazer a mera menção do nome de Jesus, não significa que você vai ser respondido. Já diziam aqui os pastores puritanos. Pergunta de número 181. Por que devemos orar em nome de Jesus? Resposta: o homem, em razão de seu pecado, ficou tão afastado de Deus que a ele não se pode chegar sem ter um mediador, e não havendo ninguém no céu ou na terra constituído e preparado para esta gloriosa obra, senão Cristo unicamente. O nome dele é o único por meio do qual devemos orar. Portanto, irmãos,
por causa dos nossos pecados, não podemos nos achegar a Deus. Paulo vai dizer: só existe um mediador entre Deus e os homens. Então, quem pode lhe elevar ao trono de Deus é Cristo. É por meio do Filho. Então, as nossas orações, elas serão mais certas, mais corretas, quando você sentir a presença de Deus, o Filho. Quando você orar mais no nome dEle, falar mais no nome dEle, clamar mais pelo nome dEle. Quando você vai sentir que a sua oração está mais correta. Quando você se achar miserável, pobre, inútil, e que não pode nem orar, se quer orar, se não for a mediação do Senhor Jesus Cristo. Em último lugar, pergunta 182. Como o Espírito nos ajuda a orar? Resposta: não sabemos nós o que havemos de pedir, como convém. O Espírito nos assiste em nossa fraqueza, habilitando-nos a saber por quem, pelo que e como devemos orar, operando e despertando em nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos, na mesma medida, aquelas apreensões, afetos e graças que são necessárias para o bom cumprimento desse dever. Olha só. Perceba, irmãos, aqui que os pastores puritanos vão dizer que o Espírito Santo, ele não dá isso na mesma medida a todas as pessoas. Não visita todo mundo. Mas aqueles que forcejam, mas aqueles que lutam, mas aqueles que buscam a sua presença, poder mais elevado, né, como antigamente era dito, né, pelo pastor Martin Lloyd Jones, né, buscando uma segunda bênção do Espírito, uma segunda unção, né, não somente a primeira bênção, que é você ser batizado pelo Espírito e ter como selo, mas uma segunda bênção, que é justamente você poder orar com poder e força no Espírito Santo, ter uma vida espiritual pungente, maiúscula, poderosa, né? Mas isso não vem para todo mundo. Esse Espírito não chega para todo mundo. Já diziam aqui os pastores puritanos. Mas você pode orar, você pode buscar isso e você será mais feliz. Terá uma dupla felicidade se você conseguir alcançar a bênção de ter uma bênção redobrada do Espírito na sua vida. Como disse Eliseu a Elias, né? O que tu queres? Disse Elias. Perguntou Elias a Eliseu e Eliseu disse: eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. E recebeu. Que nós possamos também almejar isso para a nossa vida cristã. Que o Senhor nos abençoe pelo estudo da sua palavra. Amém.